Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Teorema de Lucas. Antes de começar, peço para que você se inscreva, compartilhe e deixe seu like. Vamos começar falando sobre conjuntos numéricos, tá? Bora lá? Conjuntos numéricos. Um assunto bem simples e um assunto que é bastante introdutório, vamos dizer assim. É o começo de todo o edital de matemática. Seja lá qual prova que você for fazer, conjuntos numéricos vai ser o início. É como se fosse Gênesis na Bíblia, mas calma, não vai ter Bíblia no seu edital. Vamos lá. Conjuntos numéricos. E, naturalmente, você contando, se tem lá 1, 2, 3, 4... Foi assim que foram descobertos os números. Lá no tempo das cavernas, onde os homens das cavernas, o Homo sapiens, o Homo erectus, enfim, esse povo aí, eles começaram a contar com giz, com madeira, escrevendo no chão, essas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo se começa com os números naturais. E por falar nele, é por ele que nós vamos começar. O conjunto dos números naturais, né? E assim foi feito o início da matemática. Conjunto dos números naturais, na qual está incluído o 0, o 1, o 2, o 3, até o infinito e além, como diz o Buzz Lightyear, né? Mas Lucas, na minha prova tinha um N com um asterístico, né? Eu vi uma parada parecida com essa daqui, ó. Exatamente. E o que ele quer dizer? São os naturais, exceto o nulo, exceto o zero. Então, vamos lá. Vamos começar por onde? Se eu não posso começar pelo zero, eu começo pelo 1, 2, 3, ao infinito e além. Certo? A partir da contagem, o Homo sapiens, ele dava uma pedra, recebia um tronco. Não necessariamente, mas vamos dizer que o tronco ele valia mais do que uma pedra, tá? É só uma analogia que estou fazendo, não estou dizendo que isso aconteceu, pelo amor de Deus, né? Vamos dizer que o Homo sapiens trocou um galho por uma pedra com o Homo erectus. E aí, o galho valia 20. E o Homo erectus lá, com a sua pedra, já até inverti já, né? Mas vamos lá. O Homo sapiens veio com um galho valendo 20 e o Homo erectus veio com uma pedra valendo 10. Né? Isso mesmo, 10. Como vocês podem ver, o 20 ele é maior do que 10. Então o que aconteceu aqui? Ele ficou devendo 10. Você foi lá no seu concurso, acordou cedo, foi comer aquele lanche, e aí você pegou fiado, né, na mercearia da esquina da sua casa, e você ficou devendo. Assim surgem os números negativos, os números inteiros. Você ficou devendo alguma coisa. E os números inteiros é o que nós vamos falar agora. Os números inteiros, começando pelo infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Mas como vocês podem ver aqui nesse diagrama, os números inteiros, eles englobam também os números naturais. Os números inteiros representados pela letra Z, como vocês podem ver. Então, eles também estão incluídos os números naturais. O 0, o 1, o 2,
2, o 3, até o infinito. Perfeito? Mas Lucas, e aquele asterisco que tem no N, vai ter para o Z também? Vai sim. Você pode encontrar na sua prova o conjunto Z dos inteiros com asterisco. Menos 3, menos 2, menos 1, 2, 3. Porque o asterisco ele exclui apenas o zero. Perfeito? Central, não? Os subconjuntos dos inteiros, você também vai achar o Z, um sinalzinho de mais. 0, 1, 2, 3. O Z, um sinal de menos. Né? E aí você só vai ter os negativos. Esses são os subconjuntos dos números inteiros, subconjuntos de Z. Perfeito? Vou circular eles aqui para ficar maneiro aqui no seu print. Aí, perfeito. Falamos sobre os números naturais, né? Também falamos sobre os conjuntos dos inteiros, né? Também falamos sobre os conjuntos dos inteiros. Agora nós vamos para os racionais. Os racionais nada mais são do que o resultado de uma divisão. E ele é representado pela letra Q. Por quê? Que é de quociente. Resultado de uma divisão. Né? Vamos lá. Raiz de 9. Eu posso escrever a raiz de 9 como um número racional? Pode. Por quê? Raiz de 9 é 3. E eu posso escrever o 3 como 3 sobre 1. Eu posso escrever o 3 como 9 sobre 3, 30 sobre 10. Lucas, vamos lá. Apareceu na minha prova 0,81. Isso aqui, impossível. Raiz de 0,81? Sim. Isso daqui é um número racional. Está incluído no conjunto dos racionais. Por quê? Eu posso escrever raiz de 81 sobre 10. Sobre 10, ó, sobre 100. E aí já dando spoiler que a raiz de 100 é 10, né? 10, raiz de 81 é 9, 0,9. Perfeito? Então, grava isso. Um número racional, ele é resultado de uma divisão. Agora, nós vamos falar sobre os irracionais. Falamos sobre os naturais, inteiros, os racionais. Agora vamos para os irracionais, representados pela letra I. Né? Os números irracionais, eles são números que não são derivados de uma divisão. Ou seja, ele não pode ser uma dízima periódica, ele não pode ser um número com vírgula na qual ele não tem repetições, ele não tem um período. Né? É fácil de identificar. Nós podemos identificar como raiz de 3, raiz de 2. Se você colocar na calculadora, você vai ver que não tem um resultado exato. Né? Ele vai sempre vir aproximado. Um outro número que você pode incluir nos números irracionais é o π. Por quê? Porque o π
ele não é 3,14, ele é 3,14, 13, e ele não vai terminar, ele não vai repetir, não há um período, né? Então, vocês podem gravar aí que os números irracionais, eles não são resultado de uma divisão, não tem período. Perfeito? Vamos lá. Esses números, esses conjuntos, eles pertencem ao universo dos números reais. Mais para frente, vocês vão ver aqui no canal números imaginários, mas é coisa mais para frente, não vamos falar disso agora. A princípio, vamos falar apenas sobre conjuntos numéricos e disso daqui, tá? Perfeito? Agora vamos fazer essa questão da EAR, Escola de Especialistas de Sargento da Aeronáutica, que diz assim: se x, y e z são números naturais, deixa eu grifar aqui, são números naturais diferentes entre si, ou seja, eles não se repetem, tá? Conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, perfeito. Não tem asterisco, ou seja, enfim, não tem nenhuma observação quanto a isso. E x é igual a y vezes z, então é falsa a afirmativa. Uma observação. Agora, voltando aqui, não foi mencionado, o que pode cair na sua prova também, é que todo conjunto dos números inteiros com o sinal de mais em cima, que são os números inteiros, mas apenas os positivos, ele é igual aos números naturais. Isso daqui pode vir naquela questão de verdadeiro ou falso, uma questão mais teórica, que você, quando faz a prova, vê que não é apenas cálculo, tem muita questão que é entendimento, tem muita questão que é teoria. Então é importante frisar isso aqui, ok? Voltando para a questão. Se x, y e z são números naturais diferentes entre si, e x é igual a y vezes z, é falsa afirmativa, né? Muito importante grifar que é falso, né? Para você não ir correndo para o certo e marcar errado. Vamos lá. Aqui eu vou fazer de uma seguinte forma. Eu vou substituir, pega o bizu, vou substituir essas três letras por números. Pode ser qualquer número. Ele só tem que ser um resultado de uma multiplicação de dois números diferentes entre si. E precisa ser o quê? Um número natural, ou seja, um número positivo. Tá? Eu vou substituir o x pelo 10. Vou substituir o y pelo 5. E eu vou substituir o z pelo 2. Safo. Por quê? 2 vezes 5 é 10. Então, por quê? 2 vezes 5 é 10. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. X é múltiplo de z? Sim. X é múltiplo de z porque quando nós dividimos, nós encontramos um número inteiro que é 5. Então, a alternativa aqui é a falsa, muito cuidado com isso. Então, a letra A está certa. Y é divisor de x, perfeito. 5 é 10. Você pode dividir por 5, o resultado é 2. Está correto. E vamos para a letra C. Y é divisível por z. Não. 5 não é divisível por 2. Vai dar um número quebrado. Lembra? Números naturais. Então, ele quer a falsa. C é o meu gabarito. Vamos ver a letra D. X é divisível por Y. Sim. 10 é divisível por 5. Perfeito? Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Isso é de uma grande valia. E muita boa sorte, bons estudos para o seu concurso. Se você estiver vendo isso para reforçar
o seu ensino na escola perfeito. Até a próxima. Valeu!